Olá, esse vídeo será a parte 2 da nossa mandala em macramê. Então, no vídeo anterior a gente fez as pétalas, certo? E agora a gente vai fazer a parte externa da pétala, uma parte decorativa que fica por fora. A montagem dessa parte decorativa externa é bem parecido com o próprio diamante. Quando a gente tiver terminado todas as pétalas, vão sobrar 4 linhas nas laterais de cada pétala, que são todas as linhas que a gente usou na esquerda e na direita no passo anterior. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar as duas linhas centrais mais acima, vai cruzar elas e cada uma vai ser guia, uma do lado esquerdo e a outra do lado direito. Então, no momento que a gente cruza, claramente uma tem que ceder, né? Uma vai ser guia, a outra vai ser contorno, mas cada uma vai ser guia de cada um dos lados do trabalho. Uma do lado direito, como é o caso dessa marrom, né, que eu cruzei ali em cima e ela tá vindo pro lado direito. Então ela é guia. Cada uma das outras 3 linhas de contorno da lateral são contornos dela. E quando ela chega ao final, se você já tiver feito a lateral dos dois lados da pétala, ela encontra outra guia, uma sede, né? E a gente consegue fechar a pétala em si. Eu vou mostrar mais uma vez. Aquela outra linha que eu cruzei lá em cima, junto com essa marrom, ela foi pro lado esquerdo, certo? Então sobraram mais 3 linhas na lateral dessa pétala, já que eram 4 e uma é a própria guia que foi cruzada. Então a gente vai passar ela trazendo bem rente a carreira anterior, que é a própria pétala, e passando cada uma das 3 linhas de contorno por ela em nó festonê. Então assim a gente vai contornando essa pétala. E se a gente já tiver feito a outra lateral da pétala, como é o caso dessa ali, vocês podem ver que eu já tinha feito a outra lateral, ela vai se encontrar com a outra guia que chegou a essa ponta, que em geral vai ser uma linha da mesma cor, né? Então uma sede, uma guia, outra contorno, e a gente consegue fechar a ponta da pétala. Então, mais uma vez, a gente vai ter 4 linhas de contorno nas laterais direita e esquerda de cada uma das pétalas. Logo no centro das pétalas, entre elas, vai ter 2 linhas que se encontram dessas 4, né? 2 mais próximas e mais acima. A gente vai cruzar elas e elas serão nossas guias, fazendo o seu caminho, né? O seu contorno bem rente à própria pétala. E cada uma das demais linhas será contorno dessas que se cruzaram, né? Tanto para o lado direito quanto para o lado esquerdo. Então, entre as pétalas vão ter 4 linhas de cada lado direito, lado esquerdo. A gente vai pegar as 2 linhas centrais e mais acima, vai cruzar, uma vai para a direita como guia, a outra vai para a esquerda como guia. E ela vai seguir o seu caminho bem rente à própria pétala e vai ser feito um nó festonê com os demais contornos, que serão ao total 3 contornos para cada uma dessas guias que se cruzaram ali no meio, indo cada uma para um lado. A gente vai passar cada uma das 3 linhas de contorno em nó festonê e quando a gente passar essas 3 linhas, a linha guia, que foi essa que a gente cruzou lá no meio das 2 pétalas, ela vai chegar à ponta da pétala. Então, tu vai fazer e vai repetir esse processo ao longo de toda a mandala. Então, fazendo o contorno das pétalas. E quando tu tiver feito o contorno de uma pétala inteira, então tu vai ter contornado a pétala do lado direito e do lado esquerdo, vocês podem ver que essa pétala que eu tô fazendo agora, por mais que essa minha guia tenha ido pro lado direito, eu tô fazendo o contorno esquerdo da pétala. Podem ver que ali do lado direito da pétala tem outro contorno. Então, quando eu fiz esses 2 lados do contorno, as 2 guias se encontram na ponta. Então, uma cede, uma guia, outra é contorno, e eu fecho a pétala da mandala. Observem que aquela guia que eu cruzei lá no início anteriormente, aqui no centro, né, e eu levei ela pro lado esquerdo, ela é justamente o contorno do lado direito dessa pétala que está mais à esquerda. Então agora nesse momento eu estou contornando essa pétala pelo lado direito dela, mas com a guia que eu levei para o lado esquerdo, entendem? Porque as pétalas elas vão ter um contorno as 2 laterais dela. Então
Observem que agora eu estou fazendo o contorno do lado direito com a guia que eu levei para o lado esquerdo. Depois, se você já contornou os dois lados da pétala, você encontra as duas guias ali no centro, cruza elas, né? E fecha mais uma pétala da mandala com o contorno. Quando você tiver finalizado todas as pétalas, esse vai ser o resultado que você vai obter. Feito isso, você vai escolher uma dessas guias que ficaram na ponta da sua mandala, que esteja mais longa e que tenha logo imediatamente, tanto à direita quanto à esquerda, um contorno também que seja de um tamanho longo. Por quê? Porque a gente vai fazer uma sequência de nós quadrados usando essas guias que ficaram na ponta e esses contornos. Todo, eu sugiro que vocês façam de 7 a 8 nós quadrados, utilizando como guias as pontas, né? As linhas que foram guias e são as pontas da mandala, e como contorno, as linhas mais próximas de contorno do lado direito e esquerdo. E façam então de 7 a 8 nós quadrados. Feito isso, esse será o resultado. Então, vocês vão pegar essas guias que vocês deram os nós quadrados sobre elas e vão dobrar elas para trás dessa maneira. Observem, vocês vão fazer um arco, né? Que vai ser justamente o engate onde a gente passa ou a argola do chaveiro ou a corrente do colar. Então, você leva essas guias para trás, né? De encontro a ela mesma. E você vai usar essas próprias guias para dar um nó quadrado para a frente do trabalho. Então, ela vai agarrar ela mesma de trás para frente. Ela desce para trás dela mesma, observem. E depois, você traz as guias que você fez o nó quadrado por cima delas para a frente, agarrando a parte da frente do trabalho. Observem, essa é a posição que vocês precisam fazer com as linhas. Então, desce as guias para trás, né, em direção a ela mesma. Ela vai formar um arquinho ali em cima. Esquece as linhas de contorno, só as guias. E depois traz as guias para frente. Quando você fizer isso, faça um nó quadrado na frente dessa sequência de nós quadrados que você fez, dessa argola, desse arremate. Então, vocês viram ali, eu trouxe as guias de volta para frente, né, abraçando ela mesma, e agora eu vou dar um nó quadrado pela frente do trabalho. Observe, uma das guias vem necessariamente fazendo uma argolinha pela frente, observe, e a outra por trás, entra por dentro da barriguinha da outra, e aquela que foi na frente também entra por dentro da barriguinha da que foi por trás. Fiz um nó quadrado para frente, esse nó vai fechar esse arco e vai fazer o arremate para a gente conseguir estar usando esse pingente. Então, eu fiz a primeira parte do meu nó quadrado, agora eu vou fazer a segunda. A linha que foi por trás segue por trás, a que foi pela frente segue pela frente, agora em lados opostos. Uma entra dentro da barriguinha da outra. Então, eu tô fazendo um nó quadrado pela frente do trabalho. Logo mais vocês vão ver o resultado mais de pertinho como é que fica. Agora, só prestem atenção na movimentação. Então, eu fiz um nó quadrado pela frente. Observem. Aperta bem, puxa bem esse nó quadrado, deixa ele bem preso, é bem importante.
Esse vai ser o resultado quando você fizer um nó quadrado pela frente. Observem. Esquece as linhas de contorno, agora a gente só vai trabalhar nas guias. Então, depois você vira o trabalho pelo avesso, vocês viram? Eu virei meu trabalho pelo avesso e vocês vão fazer um nó quadrado agora do avesso. Então, eu trago uma linha pela frente e a outra por trás. Ou seja, você fez a sequência de nós quadrados, desceu a linha guia em direção a ela mesma e puxou ela para frente, fazendo um nó quadrado pela frente, certo? Agora, você vai fazer um nó quadrado por trás. Os contornos você esquece, você agora só vai trabalhar com as guias. Se quiser até cortar os contornos, fique à vontade, porque agora é só com as guias que tu fecha esses quadrados. Eu vou aproveitar para cortar essas minhas guias pelo menos um pouco, porque elas estão imensas. E isso vai me facilitar para que eu consiga visualizar bem certinho esse nó quadrado. Ó, uma linha passa por trás e a outra passa pela frente. Prestando atenção que agora a frente é o avesso do nosso trabalho, porque a gente virou o nosso trabalho ao contrário, certo? Bastante cuidado e atenção na hora de fazer esses nós quadrados, porque afinal é só um nó quadrado pela frente, um nó quadrado por trás, e tu vai estar fazendo um arremate super bacana para poder estar utilizando esse pingente, e vai aprender também uma maneira de fazer pingente com qualquer tipo de peça em macramê. Então, muita atenção, porque é só um nozinho quadrado. E no final, quando tiver dado os dois nós que fecham um quadrado, puxa com bastante força, deixa bem preso, porque é importante. Então, isso corta as linhas que sobram desse arremate. E depois sela elas bem direitinho para que fique firme. Depois pode passar o isqueiro tanto pela frente quanto por trás desse arremate para derreter um pouquinho essa cera. Depois disso, a gente segue para o acabamento do trabalho. Então, primeiro a gente vai começar a cortar todos os fios guias, esses que acabaram ficando na ponta da nossa mandala, que são a ponta das nossas pétalas. A gente corta eles e sela, um por um. Feito isso, a gente pode começar a cortar os contornos, que são as demais linhas que ficaram nas laterais da mandala. Então, cortando primeiro as guias e depois os contornos, a gente tem segurança que o nosso trabalho não vai se desmanchar. A gente corta todos os contornos e depois sela com a chama do isqueiro. É bem importante deixar essas linhas do contorno o mais curtas possíveis. Eu até dou uma empurradinha com elas para o avesso, ali empurro elas para o avesso, para tentar dar mais uma cortadinha e para facilitar na hora de selar. Porque quanto menos aparente elas tiverem, melhor vai ser a qualidade do nosso trabalho. Então eu empurrei ali as linhas laterais, que eram os contornos, para a parte traseira do trabalho, né, a parte invertida, o nosso avesso. E depois eu vou selando todas essas linhas com o meu isqueiro. Feito isso, passa a chama do isqueiro por toda a frente da mandala e todo o avesso. Dessa forma, assim, movimentando o isqueiro, não pode deixar o isqueiro parado no mesmo lugar, né, como a gente
faz na hora de selar. E bom, até aqui está pronto o nosso pingente de mandala. Para quem quiser parar por aqui, pode. Então, você pode usar essa mandala como chaveiro, né? Colocar ela diretamente na argola do chaveiro, dessa maneira. E também, para quem quiser, dá para fazer colar. Então, para fazer o colar, como é que a gente faz? A gente pega a nossa linha, mede ali a circunferência do nosso pescoço, né? Não deixa justo ao pescoço, deixa numa altura que fique mais ou menos no peito ou na altura que você quiser. Mas é bom deixar mais larguinho porque esse colar ele vai ter que passar pela tua cabeça. Então, depois que eu medi ali a altura e a volta do meu pescoço, eu acrescentei mais 20 centímetros, que é o fechamento do colar. E feito isso, eu dobrei essa linha em duas. Eu também poderia ter cortado uma e depois ter cortado outra do mesmo tamanho, mas eu simplesmente dobrei ela em duas porque facilita na hora de prender na pinça da prancheta. Podem ver ali que eu utilizei a argolinha para prender esse trabalho na pinça. Depois eu vou pegar o meu pingente e com a ponta de uma tesoura eu vou alargar ali a entrada dele, né, onde eu encaixo esse pingente, e vou passar ele por dentro dessas duas linhas que eu cortei do tamanho do meu pescoço e da altura do meu peito. Depois eu vou fazer aquele mesmo esquema de girar as duas linhas para o mesmo lado e no final eu dou um nó entre elas, fazendo assim o cordão do colar. Feito isso, eu vou fazer a regulagem. Como vocês lembram, para fazer a regulagem e para fechar certinho o colar, a gente tem que deixar uma ponta para cima e a outra para baixo. Então, ali, ó, minha ponta para baixo, a outra para cima. Prendo as duas na pinça da prancheta. Elas não podem estar na mesma direção, senão o acabamento fica um pouco feio. Cortei uma linha de 30 centímetros. Dei um nó simples, unindo as duas pontinhas para ela não ficar com um lado maior que o outro. Por cima dessas linhas que eu deixei uma para cima e uma para baixo. E vou começar a dar uma sequência de 4 a 5 nós quadrados, que vai ser a nossa regulagem. Feitos os nós quadrados da regulagem, a gente corta as linhas, né, no final, sela elas com a chama do isqueiro, com bastante cuidado, derrete elas, né, e depois a gente vai passar a chama do isqueiro sobre toda a regulagem e sobre todo o colar. O ideal, na verdade, seria passar a chama do isqueiro antes da regulagem, porque daí a linha fica melhor para deslizar, mas eu fiz primeiro a regulagem e depois passei a chama, também não tem problema. Mas o ideal é passar a chama antes para que essa regulagem tenha maior facilidade na hora de correr. Então, depois de passar o isqueiro por todo o trabalho, a gente consegue finalizar ele, e esse é o resultado do colar em mandala macramê. Espero que vocês tenham gostado, que o tutorial tenha ficado claro e até a próxima!